Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e hoje eu venho com a proposta de mostrar aqui o ponto da queridinha do momento. A queridinha do momento é uma blusa, né, que tá aí rodando Pinterest, TikTok, eh, enfim, acho que assim apareceu em todas as redes sociais, né? E aí então o que que eu fiz? Entrei na moda também e tô tecendo essa blusa aqui pra mim. Ó, ela ainda tá na agulha, tá? Eu terminei a pala e agora eu tô fazendo aqui a sequência, né, do corpo. Mas o que que eu pensei? Por que não dividir a minha experiência com outra pessoa? Então eu vim aqui para ensinar como se faz esse ponto maravilhoso. E o ensinar que eu estou dizendo é não exatamente ensinar a tecer a blusa, tá? Mas dicas de como tecer esta blusa, tá? Então, assim, eu não vou colocar na agulha os pontos para tecer a blusa. Eu vou ensinar a fazer o ponto em si de duas formas, como se você estivesse fazendo em agulha circular ou se você for tecer em agulhas retas, porque a execução ela tem diferença, né? A, quando a gente faz aqui, que nem eu fiz circular, né? Eu tô em agulha circular aqui, eu faço o tempo todo, eu vou virar, né, porque a blusa ela foi trabalhada assim, tá? Eu faço o tempo todo somente o lado direito do trabalho. Se você vai trabalhar em agulhas retas, você vai fazer ida e automaticamente você vai mudar para o avesso para tecer o outro lado, né? Na parte circular, nós descemos o tempo todo pelo direito e em retas nós fizemos direito e avesso, certo? Então eu vou ensinar a trabalhar as duas formas. Então eu já vou antecipar aqui assim, ó. Se você não gosta de vídeo aonde a gente fala demais, tem pessoas que consideram a explicação como falar demais, posso já adiantar que esse vídeo não é para você, certo? Talvez aí na internet você encontre, né, formas mais rápidas de fazer esse ponto aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vou me deter aos gráficos, porque além de ensinar a forma de tecer, eu vou fazer toda uma breve explicação sobre o gráfico. Eu já deixei aqui separado, ó, para vocês conseguirem enxergar de uma maneira prática, vocês desconsiderem essas luzinhas que é aqui da câmera, tá? Então, assim, ó, eu vou explicar nos gráficos para que não fique dúvidas, porque vocês vão encontrar, eu vou deixar para vocês na tela, tá? Depois da minha explicação, os dois gráficos que eu vou utilizar aqui para fazer essa explanação, para você, né, decidir qual você vai utilizar. Eu utilizei esse aqui porque eu estava fazendo, como eu disse, né, eu trabalhei toda ela em círculo. Então, esta aqui, eu acredito que esse gráfico seja o melhor a ser seguido, mas tem este gráfico aqui e tem este gráfico aqui. É que eu já deixei ele aberto, tá? Depois eu vou fechar aqui para você enxergar ele num todo. Mas por que que eu deixei ele bem aberto aqui para que a gente possa enxergar aqui, ó? Esse gráfico me mostra que eu vou precisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para fazer o trabalho de forma circular. Então, eu vou escolher múltiplos de 8. Na minha blusa, eu escolhi fazer 20 vezes o gráfico, tá? Porque eu coloquei 6 para frente, 6
para as costas e 4 para cada manga. Então, eu fiz 20 vezes 8, certo? Então, aqui, ó, agora eu vou explicar e depois eu vou colocar isso na prática. A carreira de número 1 me mostra que eu tenho que tecer ela uma carreira toda em meia. Eu fiz assim? Não, eu não fiz assim, porque eu não gosto de ter uma falsa visão do ponto que eu já vou trabalhar. Então, eu utilizei a carreira de número 2 como a carreira base, tá? Por que eu tô falando isso? Vocês estão vendo que aqui, ó, toda a carreira é em meia, mas já na segunda carreira eu tenho ponto tricô, meia, ponto tricô e meia, tá? Então, isso significa que daqui para frente, ó, nós vamos ter todas essas carreiras com essa divisóriazinha aqui, e a primeira não tem. Então, eu já fiz a primeira carreira já contando com esses pontos tricô. Então, né, depois na explicação lá no ponto em si, eu vou explicar que eu coloquei tricô, 3 meias, tricô e 3 meias, tá? Daí você vai dizer assim: "Tá, Tati, mas a segunda carreira é o que mostra isso, a terceira é diferente, a quarta", e assim vai. Bom, esse gráfico aqui me mostra toda a visão dele pelo lado direito, tá? Então, se você está fazendo em circular, você vai fazer tricô, 3 meias, tricô, tá? A segunda carreira, você de novo vai fazer tricô, 3 meias, tricô. Assim você, né, conseguiu igualar aqui a visualização da forma pela frente. A terceira carreira, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. A quarta carreira, tricô, 3 meias, tricô. Tá, Tati, mas eu tô tramando ida e volta. Então, você vai considerar que a primeira carreira é tricô, 3 meias e tricô. E o avesso você tem que enxergar o contrário. Então, é meia, 3 tricôs e meia. A terceira carreira, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. A quarta carreira, nós temos que enxergar isso aqui avesso. Então, meia, tricô, meia. Quinta carreira, tricô, meia, 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 tricô. Sexta carreira, meia, tricô, tricô, tricô e meia, tá? Por quê? Porque ela está me mostrando a visão, perdão, bati aqui, mostrando a visão pela frente do trabalho, tá? Se você está fazendo circular, é só literalmente seguir o gráfico. Se você está fazendo ida e volta, sempre a carreira que é par, você tem que enxergar ela do avesso e não como ela está no gráfico. O que for tricô é meia e o que for meia é tricô. Agora eu vou lá para o outro gráfico, tá? Depois nós vamos fazer esse aqui completo aqui na agulha e nós vamos entender um pouquinho melhor. Mas vamos agora aqui que eu vou diminuir aqui para mostrar para vocês o seguinte. Aqui não diz para mim, se eu for seguir esse gráfico aqui, não me diz a mesma coisa que diz esse, que eu tenho que fazer
8 pontos, ó. Eu não tenho os intervalos aqui, já me diz direitinho que eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não. Aqui o primeiro ponto tá como se fosse um ponto de borda, o segundo ponto dentro do gráfico, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dentro do gráfico. O sétimo é inexistente, aí você vai pular e vai ter o 13º, 14º, 15º. Não vamos ter novamente aqui nenhum ponto. Aí você vai dizer assim, tá, mas então aqui eu tenho que colocar 27 pontos? Não, eu tenho que ter a visão de que eu vou iniciar. Se você está fazendo reto, você já tem uma borda aqui que provavelmente seja a parte para a casa de botão, certo? Se você não vai fazer só a amostra, que nem eu vou fazer com vocês, aí nós vamos colocar aqui pontinhos de borda. E nós vamos desconsiderar esses pontos de borda e vamos nos deter ao gráfico em si. Aqui onde não tem nada, não temos pontos, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Mesma coisa, tá? Por que que o gráfico, neste caso aqui, está aparecendo inteiro? Porque ele está me dizendo que lá no final, ó, pode ver que nós vamos preenchendo as lacunas, e aqui no final, contando com os pontos de borda, nós temos 27 pontos em cada motivo. Na verdade, em cada motivo não, né? Porque um motivo é daqui até aqui. Então, considerando o ponto de borda, em um motivo, no final, nós teremos 21 pontos. Se você for desconsiderar o ponto de borda que estiver trabalhando circular, então, num motivo, lá no final, nós teremos 20 pontos. Eu vou mostrar aqui na blusa para vocês o que eu estou falando. Ó, quando eu cheguei aqui no final, daqui, ó, daqui até aqui, eu tinha 20 pontos. Isso é uma base para você medir o seu busto e saber quantos pontos você vai precisar ter no final, né? Porque se você vai iniciar com 8 pontinhos aqui, mas você quer saber quantos pontos você precisa ter circular no busto, então você vai fazer ali a sua medida e vai fazer lá a sua regrinha de 3 para saber quantos pontos você vai, né, precisar no círculo do busto. E aí, então, você sabe que no final nós temos 20 pontos. Por isso que esse gráfico aqui mostra o total de pontos lá no final, sendo que esse aqui, ó, você também tem lá no final, ó, quantos pontos você tem ao total do gráfico final, tá? Então, essa é a diferença de um para outro. Esse aqui está me mostrando carreiras ímpar e pares. Este aqui só mostra as carreiras ímpares. Então, você sabe que se você for seguir esse gráfico aqui, você tem que ter a noção de que a carreira par é pontos como se apresentam, certo? Então, agora eu vou para as agulhas mostrar na prática para vocês a execução do ponto. E eu tenho da seguinte forma, como eu disse, eu coloquei pontos aqui nesta amostra para tecer reto, né? Eu estou numa agulha, na verdade ela era circular, eu cortei o fio, ela é uma agulha reta agora. E eu coloquei da seguinte forma, eu coloquei 3 pontos de borda aqui e 3 pontos de borda aqui, tá?
Porque se você estiver trabalhando reto, é como eu disse, considere que você tenha, né, as bordas dos dois lados. Pode ser casa para botão, né, da forma que você vai querer tecer a sua blusa, tá? E, ó, então, pontos de borda. Ah, Tati, mas é reto, mas eu vou costurar aqui na lateral. Igual você considere um ponto, então, de borda para cada lado, para que a costura fique perfeita, tá? Então, de qualquer forma, você tem, se você está fazendo reto, que criar uma borda. Aqui eu criei uma borda maior, com 3 pontinhos de cada lado. E, considerando que é reto, eu coloquei assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma vez o motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duas vezes o motivo. Se você está fazendo circular, você desconsidera as bordas, não é necessário, tá? Como eu disse, se for circular, é somente múltiplo de 8 e nada mais. Reto é múltiplo de 8 mais 5 pontos. Por quê? Porque você tem que finalizar como você iniciou. E o ponto, ele inicia lá pelo tricô, 3 meias, tricô, que é aquele motivo que nós vamos fazer depois laçada, mate duplo, laçada e tricô. E você então precisa finalizar aqui. Então, em agulhas retas, somente múltiplo de 8. Perdão, em agulha circular, somente múltiplo de 8. Em agulhas retas, múltiplo de 8 mais 5 pontos mais bordas. Combinado? Então, aqui eu só fiz carreira base, tá? Eu fiz aqui ida e volta em meia só para deixar preparado o ponto mais frouxinho aqui, até porque, né, na maioria dos trabalhos, quando a gente inicia, a gente já tem carreira de borda, né? A carreira de início, carreira de preparação. No caso aqui, a minha, ó, eu fiz 3 carreirinhas, um por um ponto um por um. Então, a minha carreira de preparação aqui, eu iniciei com aqui forma elástica, vou deixar aqui nos cards para vocês, para quem ainda não viu a colocação elástica, eu coloquei de forma elástica e fiz 3 carreiras, um por um, tá? Então, essa foi a minha preparação aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer. Eu costumo dividir os motivos com marcadores. Eu deixei aqui 2 tipos de marcador para vocês verem. Tem esses bonitinhos aqui, né, que agora tem por tudo, em qualquer armarinho para vender. Mas, se você não encontrar, você pode pedir também num armarinho. Acho que esse aqui fica mais fácil, né, as argolinhas você encontrar. Isso aqui é argolinha de plástico, aquelas que a gente coloca para fazer união de sutiã, tá? Então, essa aqui é um material bem simplesinho que eu comprei, né, com um pacotinho em quantidade para transformar em marcador, tá? Porque no tricô ele pode ser fechadinho, né? Diferente do crochê que você às vezes precisa abrir. Então, o ideal é que ele seja, né, com aberturinha. Nesse caso do tricô não é necessário. Ou se você não tem nada disso, também não tem problema. Use qualquer outra coisa para marcar, até mesmo um pedacinho de fio, tá? Faça uma argolinha com fio e dá certo igual. Só, claro, faça com cor diferente do fio que você está trabalhando. Antes que me perguntem, esse fio aqui é o fio Charme. Vou deixar aqui qual foi o que eu estou utilizando para fazer a minha blusa. É pedreira. Ele é cor 8008, tá? É um cinza bem clarinho. E é o fio Charme da Circo. Então, agora,
assim, ó. Eu vou utilizar, então, como eu disse, 3 pontos de borda. Então, esses 3 pontos aqui é a borda, tá? Eu vou trabalhar minha borda em meia, como eu costumo fazer sempre. Agora, vamos passar a fazer o gráfico. Então, ó, como eu disse, a minha primeira carreira eu não vou fazer toda em meia, eu já vou trabalhar ela como eu havia falado anteriormente. 1 ponto em tricô, 3 pontos em meia e 1 ponto em tricô. Aqui eu tenho 5 pontos. E 3 pontos em meia. Então, ó, desconsiderando os 3 aqui, se você quiser colocar marcador aqui para separar a borda, também pode. Então, ó, 3, 6, 8. Eu gosto de colocar marcador para separar os motivos, tá? Não é obrigatório, é opcional, tá? Eu gosto porque fica menos provável de eu me perder. Agora eu vou iniciar novamente. Tricô, meia, 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 tricô, meia, meia, meia. Assim eu terminei a segunda vez do ponto fantasia, 3, 6, 8 pontos. E como eu disse no reto, eu preciso fazer esse mesmo início, que é tricô, meia, 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 tricô. Pronto, assim eu igualei aqui com o início aqui. E aqui eu tenho a borda. Agora é a segunda carreira do gráfico em si, tá? O que eu mudei foi a primeira carreira. Então, a segunda carreira agora você vai olhar lá. Se você estiver acompanhando aquele gráfico que aparece as 2 carreiras, você vai ver ali. Tricô, meia, 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 tricô. Só que, como eu disse, ele tá aparecendo daquele jeito para quem tá fazendo circular. No meu caso, eu tô fazendo reto. Então, eu tenho que acompanhar os pontos como se apresentam, ó. Aqui, então, é meia. Tricô, 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 meia. Passo o marcador, ó. Tricô, 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 meia. Tricô, 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 meia. Passo o marcador, tricô, 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 meia, tricô, 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 meia e a minha borda. Bom, para não ficar muito extenso, porque o gráfico em si ele é extenso, né? Se você verificar, nós vamos trabalhar o total 60 e deixa eu verificar aqui. Tá aqui do meu ladinho, 64 carreiras ao total, tá? Então, para que não fique mais extenso do que o necessário, eu vou passar a trabalhar somente a carreira do direito. E a carreira do avesso vai ser sempre pontos como se apresentam, tá? Eu já vou falar direto no ponto. Então, vai lá no gráfico, terceira carreira, tricô. Ó, vocês viram que eu trabalho o tricô assim, né? Então, isso significa que o meu ponto tá para que eu tenha que inverter para fazer o mate duplo, tá? Então, eu tenho que inverter esses 3 pontos assim. Se você trabalha o tricô assim, o seu ponto já vai estar dessa forma aqui. Então, é só trabalhar aí. E outra coisa, se você está fazendo circular, você não precisa inverter, porque o ponto já vai estar dessa forma aqui, tá? Quando a gente trabalha circular, ele não inverte.
Então, independente, né, porque nós não vamos trabalhar o tricô, nós vamos trabalhar sempre em cima do meia e a carreira seguinte, sempre meia, ele já vai estar dessa forma. Tricô, laçada, mate duplo, um ponto sem fazer em meia, 2 pontos trabalhados juntos em meia, passo esse ponto por cima, assim eu tenho mate duplo, que é a diminuição de 3 pontos juntos. Por isso eu estou repondo em laçada para ter novamente 3 pontos. Então, ó, laçada, aqui o ponto que me restou do mate duplo e a laçada, assim eu repus os 3 pontos na agulha. Tricô. Aqui para finalizar o ponto é laçada, vou inverter aqui no meu caso, um ponto sem fazer em meia, 2 pontos trabalhados juntos em meia e passo esse ponto por cima e crio aqui uma laçada. Assim eu finalizei a sequência de 8 pontos. Novamente, tricô, laçada, mate duplo, um ponto sem fazer, 2 juntos, passo por cima, laçada, tricô, finalizando laçada, ponto sem fazer, 2 juntos, passo por cima, laçada. Não esqueçam das laçadas, senão vai faltar ponto na próxima carreira. E aqui para finalizar tricô, laçada, sem fazer um ponto, trabalho 2 juntos, passo por cima, laçada. E aqui o ponto tricô. A quinta carreira, os 5 primeiros pontos, nós vamos trabalhar eles sem alteração, vai ser só tricô, meia, meia, meia. E aqui, tricô. Só vai ter trabalho aqui nesses pontos que nós vamos criar. Laçada, meia, meia e meia. E aqui, laçada, que nós precisamos criar aumento aqui. Então, de novo, ó, tricô, meia, 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 tricô, laçada, meia, 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 laçada. Terminamos o ponto. Aqui, para finalizar, tricô, meia, 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 tricô. Agora, a sétima carreira, eu vou trabalhar novamente aqui, tricô, laçada, aqui mate duplo, sem fazer, 2 juntos, passo por cima, laçada, tricô. Agora aqui vai ser um ponto em meia, vou inverter para fazer mate duplo primeiro. Então, meia, laçada, sem fazer, 2 juntos em meia, passo por cima esse pontinho aqui, laçada, termino em ponto meia. Passo aqui, tricô, agora, laçada, sem fazer, passo por cima, laçada, tricô, ponto meia,
laçada, sem fazer, passo por cima, laçada, ponto meia. Passo aqui o último trabalhinho, que é tricô, laçada, sem fazer, 2 juntos, passo por cima, laçada, tricô. A 9ª carreira é uma carreira sem alteração, ela é uma carreira somente de altura, ela não tem aumento, tá? Então, vai ser tricô, meia, 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 tricô, meia, 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 tá? Então, ela é só uma carreira aqui que nós estamos dando uma altura ao trabalho. Então, é só fazer pontos como se apresentam até o final. A 11ª carreira, nós voltamos a fazer trabalho em ambos os lados. Então, aqui vai ser tricô, aqui meu mate duplo, antes uma laçada, finalizo com a laçada e o tricô. Agora vai ser laçada, ponto em meia e o mate duplo. Ponto em meia e laçada. Então, aqui ficou diferente aqui. Aqui é sempre igual, né? Carreira de altura e trabalho, altura e trabalho. Então, ó, ficou laçada, meia, mate duplo, meia e laçada. Não esqueçam das laçadas e nem percam ela pelo avesso. Tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô, laçada, meia, mate duplo, meia e laçada. Tricô, laçada, mate duplo, laçada e tricô. Décima terceira, aqui é só altura, então é tricô, meia, meia, meia e tricô. Agora aqui é trabalhado, é meia, é laçada e mate duplo. Laçada e meia. Aqui é a altura. Aqui é meia, laçada, mate duplo, laçada e meia. E a altura. Aqui, a primeira parte eu fiz como para quem trama tricô como eu, e aqui para quem trama o tricô, né, de outra forma. Daí, então, aqui, só para mostrar como, né, na verdade fica mais fácil quando tem muitos mates duplos, fazer, né, o tricô, para quem trama de forma
é que eu tramo o tricô combinado, né? E daí, então tem aquelas outras técnicas, inglesa, portuguesa, enfim, não tô lembrando agora, muitas técnicas e a minha cabeça meio que deu um nó agora para lembrar. Mas aí vocês vão entender ali. Então agora vamos para a 15ª carreira. A 15ª carreira é a hora de trabalhar novamente aqui. Então é tricô, é como eu disse, aqui eu inverto para fazer o mate duplo. Laçada, mate duplo. Eu inverto sempre quando eu estou fazendo de forma reta, tá? Porque eu tramo dessa forma. Então, laçada, tricô. Agora aqui é somente uma carreira de aumento. Então, laçada, meia, 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 meia e laçada. Agora aqui, ó, eu deixei trabalhado os pontos meia já pronto. Então, ó, tricô, laçada, ó, já tá pronto para fazer o mate duplo, laçada, tricô, né? Na verdade, a pessoa vai tramar o tricô assim, tá? Laçada, meia, 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 meia e laçada. Tricô. Ó, laçada, eu inverto sempre, né? Meu tricô é diferente. Eu faço o tricô de forma combinada. Então, sempre que eu digo de forma reta, né? No circular eu não preciso que ele já fica pronto. Então, laçada e tricô. A 17ª carreira é reto aqui, só carreira de altura, sem aumento e trabalhado aqui. O trabalho daqui é meia, laçada, meia, mate duplo, meia, laçada e meia. Então, reto aqui, aqui, meia, laçada, meia, mate duplo, meia, laçada e meia. E aqui reto. 19ª carreira. Trabalho aqui, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. E aqui, meia, meia, laçada, mate duplo, laçada, meia, meia. Tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. Meia, meia, laçada, mate duplo, laçada, meia, meia. Tricô para finalizar. 21ª carreira é só uma carreira de altura aqui. Então, tricô, meia, meia, meia e tricô. E aqui é aumento, laçada aqui depois do tricô,
Vou até o final trabalhando em meia e uma laçada antes do marcador. Você não está com marcador, não tem problema. Então, temos aqui laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos, meia e laçada. Então, tricô, meia, 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 tricô, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meia, laçada, e aqui eu fiz, olha só, aqui eu fiz errado, ó, eu fiz tricô, tricô, tricô lá pelo avesso. Então, eu pego, tiro esse ponto aqui, seguro ele aqui, ó, digamos que você tenha feito a mesma coisa. Passo para lá, ó, e refaço ele em meia, tá? Ele é meia. Faço a mesma coisa aqui, ó. Aqui é mais fácil porque não é uma laçada, então é só soltar ele, tramar ele em meia e devolver aqui meia. Aqui eu acho um pouco mais difícil, por isso eu seguro ele para não perder a laçada. Não é que é difícil, é só para, né, a gente ter certeza de que a gente não está perdendo a laçada. Pronto, já remendei o meu erro e fiz todos em meia. Esse aqui é tricô e o demais aqui. 23ª carreira, eu vou trabalhar aqui tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. E aqui eu vou trabalhar um meia, uma laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, dois pontos em meia, laçada e ponto em meia. Novamente, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô, ponto em meia, laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, 2 pontos em meia, laçada e ponto em meia. Tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. 25ª carreira, aqui é só altura, então, tricô, meia, 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 tricô. E aqui é meia, meia, laçada, meia, mate duplo, meia, laçada, meia, meia. Altura, tricô, meia, 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 tricô. Meia, meia, laçada, meia. Mate duplo, meia, laçada, meia, meia, altura. 27ª carreira, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. Agora, meia, meia, meia,
laçada, mate duplo, laçada, meia, meia, meia. Novamente, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô, meia, 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 laçada, mate duplo, laçada, meia, meia, meia e finalizo o tricô, laçada, mate duplo, laçada e tricô. 29ª carreira é altura aqui, tricô, meia, 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 tricô. E aumento aqui, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,6 e laçada. Então, altura aqui, tricô, meia, 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 tricô, laçada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laçada, tricô, meia, 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 tricô. 31ª carreira, eu trabalho aqui, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. E aqui vai ser meia, uma laçada, 1, 2, 3 pontos meia, mate duplo, 3 pontos meia, laçada e ponto meia. Tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. Meia, laçada, 3 pontos meia, mate duplo, três pontos meia, laçada, meia, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. 33ª carreira vai ser somente a altura aqui. Então, tricô, 3 meias e tricô. E aqui vai ser 2 pontos em meia, uma laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, 2 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia. Altura, tricô, meia, 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 tricô. 2 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, 2 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia e finalizo com altura. 35ª carreira, eu trabalho aqui, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô.
E aqui eu trabalho 1, 2, 3 pontos em meia, laçada, 1 ponto em meia, mate duplo, um ponto em meia, laçada, 3 pontos em meia. Três pontos em meia, laçada, meia, mate duplo, meia, laçada, 3 pontos em meia. Trigésima sétima carreira é somente a altura aqui, e aqui é 1, 2, 3, 4 pontos em meia, laçada, mate duplo, laçada, 4 pontos em meia. Tricô, altura, tricô. 4 pontos em meia, laçada, mate duplo, laçada, 4 pontos em meia. Altura. Trigésima nona carreira, eu vou trabalhar aqui, laçada, mate duplo, laçada, tricô. E aqui eu vou criar somente aumento, que é laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, laçada. Trabalho aqui, laçada, tricô, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aumento. Trabalho aqui por último. Quadragésima primeira carreira, aqui é só altura. E aqui vai ser meia, laçada, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, mate duplo, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, laçada, ponto em meia. Altura. Ponto em meia, laçada, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, mate duplo, 4 pontos em meia,
laçada, ponto em meia, altura. Quadragésima terceira carreira, eu trabalho aqui, tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. E aqui vai ser meia, meia. Então, 2 pontos meia, laçada. 1, 2, 3 pontos meia, mate duplo, 3 pontos meia, laçada, 2 pontos meia. Tricô, laçada, mate duplo, laçada, tricô. 2 meias, laçada, 3 meias, mate duplo, 3 meias, laçada, 2 meias, tricô, laçada, eu fiz a laçada ali, fiz. Laçada, tricô. 45ª carreira, aqui é só altura. E aqui é 1, 2, 3 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, 2 pontos em meia, laçada, 3 pontos em meia. Altura, três pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, 2 pontos em meia, laçada, 3 pontos em meia, altura. 47ª carreira, trabalho aqui, laçada, mate duplo, laçada, tricô. E aqui vai ser 1, 2, 3, 4 pontos em meia, uma laçada, 1 ponto em meia, mate duplo, ponto em meia, laçada, 4 pontos em meia. Trabalho aqui. Dois, 3, 4 pontos em meia, laçada, 1 ponto em meia, mate duplo, ponto em meia, laçada, 4 pontos em meia, finalizo com trabalho. Quadragésima nona carreira, aqui é a altura. E aqui é 5 meia, 1,
2, 3, 4, 5 meia, uma laçada, mate duplo, uma laçada, 1, 2, 3, 4, 5 meia. Aqui é a altura. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5 meia, laçada, mate duplo, laçada e 5 meia. Terminamos com a altura. Quinquagésima primeira carreira, eu vou trabalhar aqui e só vou criar aumento aqui. Então, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos meias, laçada. Trabalho aqui, laçada, tricô, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos meias, laçada. Finalizo com trabalho. Laçada, tricô. Quinquagésima terceira carreira, altura, e aqui é 1 meia, uma laçada, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, mate duplo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, laçada, ponto em meia, altura, ponto em meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, mate duplo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia e altura. Quinquagésima quinta carreira, eu trabalho aqui. E agora é 2 pontos em meia, laçada, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, mate duplo, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia. Trabalho aqui.
2 pontos em meia, laçada, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, mate duplo, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia. E por último, trabalho aqui. Quinquagésima sétima carreira é a altura aqui. Agora aqui, 1, 2, 3 pontos em meia, uma laçada, 1, 2, 3 pontos em meia, mate duplo, 3 pontos em meia, uma laçada e 3 pontos em meia. Altura, três pontos em meia, laçada, 3 pontos em meia, mate duplo, 3 pontos em meia, laçada, 3 pontos em meia e altura. Quinquagésima nona carreira, trabalho aqui. E agora vai ser 1, 2, 3, 4 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia, mate simples, 2 pontos em meia, laçada, 4 pontos em meia. Trabalho aqui. Um, 2, 3, 4 pontos em meia, laçada, 2 pontos em meia, mate duplo, 2 pontos em meia, laçada, 4 pontos em meia e termino com o meu trabalho. Sextagésima primeira carreira, altura aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, uma laçada, 1 ponto em meia, mate duplo, 1 ponto em meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, altura aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, laçada, ponto meia, mate duplo, ponto em meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia e altura.
63ª carreira, eu trabalho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos em meia, laçada. Mate duplo, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em meia. Tricô, trabalho, um, dois, três, quatro, cinco, 6, laçada, mate duplo, laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e trabalho. Então, eu fiz, né, a carreira do avesso, que é a última carreira do gráfico. Agora, só para que eu possa mostrar todo o trabalho para vocês, eu vou fazer aqui a carreira de arremate, tá? Então, eu estou mostrando que eu estou fazendo arremate, eu não estou criando nada a mais, tá? Porque o nosso gráfico, ele terminou. Então, eu vou arrematar aqui e eu retorno com o trabalho todo na bancada para que a gente consiga fazer a análise do todo. Então, aqui, ó, eu tirei da agulha e eu coloquei como se eu já tivesse, né, blocando a peça. O que que é o blocar? Você molha a sua peça, tá, com água. Tem pessoas que estão fazendo blocagem com água e amaciante, se eu não me engano, tá? Eu prefiro só com água para não colocar nenhuma composição, porque a gente nunca sabe o que que exatamente o fio vai aceitar, né, de química, e também para que não distorça o cheiro do trabalho. Tem pessoas que não gostam do amaciante que você utiliza, né? Enfim, né? Tem todas essas questões mais éticas, assim. Então, eu molho a peça com água, só espremo a peça, deixo ela úmida, pego e coloco a peça numa placa de isopor e vou alfinetando para abrir esse trabalho, tá? Porque se você passar a ferro, você vai acabar com a sua peça, você vai distorcer todo o trabalho, tá? Você vai amassar e além de amassar o trabalho, você vai fazer com que alargue toda a estrutura do fio e ele não volta mais à origem, né, natural do fio, tá? Ele vai ficar sempre alargado se você passar a ferro. Então aqui tá como se eu tivesse blocado, ó. Claro, aqui tá um pouquinho, né? Porque isso aqui não é a peça original. Então eu deixo o mais reto possível, né? Porque no momento que você faz a blocagem, ele fica conforme você, né, faz a estrutura, ó. Você quer ele bem aberto, você vai abrir ele e vai colocando alfinetes ao longo da peça para que ela fique, né, perfeita. Então, esse aqui é o resultado, tá, de 2 amostras, ó, de 2 vezes o ponto fantasia. Esse aqui é o nosso resultado, certo? Então, assim ficou concluído aqui a nossa amostra.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, me deixem um joinha, me deixem um comentário. Só já vou antecipar a questão de tamanhos, tá? Eu não tenho como dar essa orientação para vocês pelo seguinte: as minhas peças eu faço todas por cálculo conforme a peça que eu estou criando, conforme o material, a agulha e o tamanho, né, do manequim a ser utilizado. Então, como eu falei lá no início, no meu caso, eu visto entre ali o 44 e o 46 com uma blusa mais larguinha, que é o caso dessa blusa, né, em específico. Então, eu coloquei 20 vezes esse motivo, tá? 20 vezes 8 e separei então, ó, 6 vezes esse motivo aqui, ó, para frente, 6 vezes para trás e 4 para cada manga. Então posso mais ou menos, né, dar uma referência, mas eu não tenho como especificar tamanhos para vocês, porque normalmente eu crio a peça conforme o material utilizado e não a questão de tamanho em si, PMG ou por numeração, certo? Um enorme beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!